Então, boa tarde aos alunos do segundo ano do ensino médio. Aqui é o professor Rafael Rotter e agora eu vou fazer a resolução dos exercícios da nossa lista, que é o 16, o 17 e o 18, tá? Que são exercícios de dilatação linear, superficial e volumétrica. Antes de sair resolvendo diretamente os exercícios, eu vou fazer uma pequena revisão sobre dilatação e as suas fórmulas. Primeiramente, aqui vamos fazer uma pequena revisão sobre o que é dilatação. Pode ocorrer dilatação de três formas, tá? Primeiro, de linear, quer dizer, ou seja, ela é linear, ela é, no caso, em linha, né? Então ela acontece em uma dimensão, ou seja, em comprimento, né? Normalmente é comprimento de alguma coisa. Por exemplo, um espeto de churrasco, quando eu coloco no fogo, ele vai sofrer dilatação, vai aumentar no seu comprimento, pouquinha coisa, mas vai. Então é comprimento. Esse comprimento normalmente pode ser em metro, ou centímetro, ou ainda milímetro, nessas três unidades. Depois, dilatação superficial. O próprio nome diz, é em superfície. Normalmente, ela é dada em área, né, em unidades de área, ou em metro quadrado, ou ainda em centímetro quadrado, ou em muito raramente em milímetros quadrados. Em milímetros quadrados, tá? Por exemplo, esse quadrado aqui, ó, eu vou chamar de área inicial. Depois que eu colocar ele numa fonte de calor, né, ele vai ter uma área final, tá? Área, eu chamei de A0, mas na fórmula normalmente aparece de outra forma. Como é que eu calculo a área? Né? Eu posso ter assim, ó, a medida da base, vou fazer de novo aqui, ó. Vou fazer de novo. Então aqui, para calcular a área inicial, eu tenho A vezes B. A área inicial vai ser a medida de A vezes B. Então, se isso aqui for em metro vezes metro, vai dar uma unidade de metro quadrado. Se for em centímetro e centímetro, vai ser centímetro quadrado, certo? Depois, a volumétrica. O próprio nome diz, é dilatação de volume. Então, tudo isso, ó, a linear só pode ocorrer nos materiais sólidos, né? Madeira, ferro, tá? Sólidos, madeira, ferro, etc. A superficial também nos também nos sólidos. Nos sólidos. E a volumétrica também pode ocorrer nos sólidos. Aí se engloba também os líquidos e nos gases também. Por exemplo, líquidos, né? Eu encho o tanque de gasolina do meu carro, tá? De manhã bem cedo, quando tiver frio. Se o carro passar o dia inteiro no sol, aquela gasolina dentro do tanque pode sofrer dilatação, aumentar de volume e quem sabe até derramar do tanque. Isso pode acontecer devido à dilatação. Então a dilatação superficial, como eu tinha dito anteriormente aqui, ó, ela é em duas dimensões. A volumétrica será em três dimensões. Ó. Tá? Aqui, ó, desenhei um cubinho de medidas A, B e C. Então, o volume, o volume inicial disso aqui, ó, para calcular, é só fazer a multiplicação de A vezes B vezes C. Se tudo isso aqui for em metro, eu terei metro, metro vezes metro vezes metro, unidade final de metro cúbico. Mas se tudo for em centímetros, eu terei centímetros cúbicos. Se tudo for em milímetro, milímetros cúbicos, tá? Então, vou seguir adiante agora com as fórmulas. Então, um resumo sobre as fórmulas. Vou colocar aqui para vocês. Dilatação linear, ΔL, que é a variação do comprimento, quanto aumentou de comprimento, por exemplo, se a minha caneta ficar no sol, ela tem um comprimento inicial. Se ela aumentar a sua temperatura, ela pode aumentar o seu comprimento, assim como o espeto de churrasco ou a madeira no sol
Então qualquer coisa que fique no Sol, ou se aumente a temperatura, ele também vai sofrer uma variação no comprimento, ou seja, vai aumentar de tamanho. Tá? Então isso é igual ao comprimento inicial vezes o alfa. O que é o alfa? É o coeficiente de dilatação linear vezes temperatura final menos a temperatura inicial. Tá? Dilatação superficial, a variação da área, o quanto, por exemplo, essa placa de madeira, por exemplo, assim, ó, se eu tivesse uma placa de ferro, tá? Uma placa de ferro, aqui. E se isso aqui ficar no Sol, vai aumentar um pouquinho de tamanho, tá? Mas quanto? A área inicial que eu meço antes do aquecimento é o S0, beta, coeficiente de dilatação superficial, vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. E a volumétrica é ΔV, que é igual a V0 vezes o gama, que também é o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes temperatura final menos a temperatura inicial. Tá? Outro detalhe que em alguns exercícios, por exemplo, para calcular a dilatação superficial não vai ser dado beta, mas pode ser dado alfa. E aí eles se relacionam através dessas relações. O beta é igual a 2 vezes o alfa e o gama é igual a 3 vezes o alfa. Certo? Outra questão assim, ó, fazendo um pequeno resumo aqui, tá? Temperatura. Ó, de novo. Temperatura, tá? Ela é a medida da variação da energia das moléculas, tá? Temperatura é a variação da medida de vibração molecular. Só que, com o aumento da temperatura, o que acontece com as moléculas? Elas começam a vibrar muito mais. E com isso, a gente vai tendo uma separação maior entre as moléculas. E aí, isso prova fisicamente como acontece a dilatação. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior o espaçamento médio entre as moléculas. Então, se eu aumentar a temperatura, aumento na energia de vibração das moléculas. E em seguida, também eu vou ter um aumento no caso, eu vou ter dilatação, que pode ser linear, superficial e volumétrica. Tá? Então, se eu aumentar a temperatura de um objeto, eu vou aumentar a energia de vibração das moléculas, vou aumentar o distanciamento médio entre essas moléculas e aí eu vou ter dilatação. Linear, uma dimensão só, comprimento. Superficial, 2 dimensões, área. E volumétrica, 3 dimensões, volume. Tá? Volume. Então aqui é comprimento. Tá? Então vamos passar para a resolução dos exercícios. Então o exercício 16, como eu botei no início do vídeo, era: uma placa apresenta inicialmente uma área de 1 metro quadrado, uma área inicial de 1 metro quadrado a uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. Tá. Ao ser aquecida até a temperatura final de 50 graus Celsius, ela tendo um beta, ou seja, coeficiente de dilatação superficial de 2 vezes 10 na menos 6, calcule a variação da área. Então, a variação da área vai ser a área inicial vezes beta vezes temperatura final menos a temperatura inicial. E agora escreve 1 vezes 2 vezes 10 na menos 6, 50 menos 0. Certo? Agora, eu começo a multiplicar os inteiros, ó. 50 menos 0 dá 50. 1 vezes 2 vezes 10 na menos 6 vezes 50. 1 vezes 2 é 2. Vezes 50 daria 100 e coloco o que sobrou. 100 vezes 10 na menos 6. Agora é só retirar a notação científica. Olha só. Olha aqui. Aqui é o 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Resposta final, ΔS 0,0001
metro quadrado. É pouco, é uma dilatação muito pequena em metro quadrado, mas ela existe e tem que ser levada em consideração. Por exemplo, olha só, quando eu coloco uma porta de ferro na frente de uma casa, tá? E se essa porta ficar no sol o dia inteiro, eu tenho que levar em consideração para deixar as folgas laterais entre a porta e o marco, porque se não acontece dessa porta, aqui está dobradiça e aqui vai ter a fechadura. Então ela vai dilatar para este lado e vai trancar se eu não levar em consideração essa variação de área com a variação de temperatura média daquele local, por exemplo. Aqui no Brasil, né, nós não temos grandes variações de temperatura, mas eu tenho que levar isso em consideração. Senão vai acontecer, né, de a minha porta, pum, qualquer coisa travar. Na construção também, por exemplo, assim, na indústria, um automóvel, a folga entre as portas tem que ser levada em consideração. Senão o carro no sol, né, e a gente não levar em consideração essa dilatação, a porta vai trancar. Se eu deixar o carro o dia inteiro no sol, as portas vão trancar e não vão abrirem mais. Então essas são algumas das explicações por que os engenheiros têm tanta responsabilidade em saber efetuar esses cálculos. Agora vamos para a questão 17. Então vamos de novo, agora a questão 17, tá? Questão 17, um recipiente de cobre tem 1000 centímetros cúbicos de capacidade. A temperatura inicial de 0 graus Celsius. Depois, eu quero saber qual a sua capacidade, ou o volume final. No caso aqui eu vou calcular a variação de volume a 100 graus Celsius. Lembrando, olha no exercício, ali está dado o coeficiente de dilatação linear, que é este valor aqui, 16 vezes 10 na menos 6. Mas lembrando que o gama é 3α, então é 3 vezes 16, que vai dar 48 vezes 10 na menos 6. Agora eu monto a fórmula. ΔV é igual a V0, V0 que vai dar 1000, vezes o gama, que é 48 vezes 10 na menos 6, vezes 100 menos 0. 100 menos 0. E aqui vai dar 100 direto. Então eu já vou fazer, ó, 1000 vezes 48 vezes 10 na menos 6, vezes 100. Como é que eu faço isso? Aqui, ó, 1 vezes 48 vezes 1, vai dar 48. Agora eu conto 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E sobra só esse carinha aqui, vezes 10 na menos 6. Essa é a minha variação de volume. Agora eu só tenho que tirar a notação científica, ó. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então a variação de volume é 4,8 centímetros cúbicos. Tá? Então, antes nós tínhamos 1000. Agora, ó, ele aumentou 4,8. Então a resposta é 1004,8. Aproximadamente 1005 centímetros cúbicos. Resposta letra B. Tá? Não é difícil. Siga os passos, vá fazendo. Então assim, ó, quando a gente constrói qualquer coisa, por exemplo aqui, ó, na variação desse recipiente de cobre, eu tenho que levar em consideração a variação do volume do cobre, e se ele tivesse preenchido com água, eu também teria que levar em conta a variação de volume da água, para ver se com um aumento de 0 até 100 graus não iria derramar essa água. Tudo isso tem que ser levado em consideração na indústria. Tá? Agora vamos passar para a 18. Tá. Agora o exercício 18, que é sobre dilatação superficial. Então, assim, uma placa retangular de alumínio tem 10 centímetros de largura por 40 de comprimento. A temperatura inicial de 20 graus Celsius, certo? Essa placa é colocada num ambiente cuja temperatura é de 50 graus Celsius, certo? Sabendo que o beta do alumínio, ou o coeficiente de dilatação superficial, é 46 vezes 10 na menos 6, tá? E depois tem a unidade ali, que agora a gente não vai falar muito sobre essa unidade. Então, mas ela é só graus Celsius na menos 1, ou seja, é dividido por graus Celsius, tá? Isso que significa. Então agora calcule a dilatação superficial da placa e a área final da placa, tá? Então primeiro
a dilatação superficial. Para calcular a dilatação superficial, ou seja, o ΔS, que é S0 vezes beta vezes T menos TO, eu tenho que primeiro calcular o S0. O que eu tenho aqui? Uma placa retangular. Só calcular a área de um retângulo, que é base vezes altura. Então, 10 vezes 40, que vai dar 400 centímetros quadrados. Então, aqui, coloco aqui, ΔS vai ser 400 vezes 46 vezes 10 na menos 6 e 50 menos 20. Aqui, agora, 400 vezes 46 vezes 10 na menos 6, 50 menos 20 dá 30. Então, agora, vamos usar a matemática ao nosso favor. É só fazer 4 vezes 46 vezes 3. Vou dar uma pausa para fazer o cálculo rapidinho e já retorno com a resposta. Pronto, então eu fiz o seguinte, olha aqui, 4 vezes 46 vezes 3, deu 552. Agora eu conto 1, 2, 3, 1, 2, 3. E boto 10 na menos 6 no final. Agora é só tirar a notação científica, ó. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Variação da área é 0,552. Qual unidade? Centímetros quadrados. Pronto, essa é a variação da área. Agora a área final, ó. Área final. Vamos ver primeiro o que é o ΔS. ΔS vai ser a área final menos a área inicial. A área final é isso aqui, ó. Então vai ficar que S é ΔS mais S0. Quanto é que é o ΔS? Achei. 0,552. Mais a área inicial é 400. Então, a área final vai ser 400,552 centímetros quadrados. Tá? Então, está aí uma videoaula rápida sobre dilatação linear, superficial e volumétrica. Aqui estão as fórmulas, a relação entre os coeficientes de dilatação. Lembrando que a dilatação tem que ser estudada dentro de todas as áreas da indústria ou da tecnologia, certo? Porque a dilatação é uma coisa muito séria. Inclusive, nosso corpo sofre dilatação. Por que as pessoas hipertensas não podem ficar muito tempo expostas ao sol? Porque o sangue e os tecidos também sofrem dilatação. Por isso que, por exemplo, às vezes tem pessoas que caminham um pouquinho, os pés começam a inchar, tá? Então, nós resolvemos os exercícios 16, 17 e 16, tá? Que era de dilatação superficial, 17 que era volumétrica e o 18 também era volumétrica, tá? Espero que tenham gostado e inscrevam-se, certo? Inscrevam-se no meu canal, Professor Rafael Rotter. Valeu!